Meus queridos, nós vamos resolver agora essa questão que foi retirada de uma prova da Mackenzie. É uma questão mais chatinha de resolver, mas nada impossível. Aqui nós temos uma figura e nela nós temos uma pirâmide de vértice A que tem por base uma das faces do cubo de lado K. Então nós temos aqui a base dessa pirâmide, que é esse quadrado, que é também base do cubo. Nós temos que o lado desse cubo tem medida K. Então nós vamos aqui indicar por K, 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 K. Tudo K. Se a área lateral dessa pirâmide é 4 mais 4 raiz de 2, então nós sabemos a área lateral dessa pirâmide que é composta por 4 triângulos, eu quero calcular o volume do sólido contido no cubo, então está dentro do cubo, e externo a essa pirâmide. Então nós vamos ter que calcular esse volume aqui indicado pela parte branca, ou seja, está dentro do cubo, mas está externo à pirâmide. Nós podemos pensar nesse sólido ao qual nós precisamos determinar o volume, pensando como um espaço vazio dentro desse cubo. E para calcular o volume desse espaço, basta nós calcularmos o volume do cubo e descontarmos o espaço ocupado pela pirâmide. Só que para fazer o cálculo do volume do cubo e do volume da pirâmide, nós precisamos saber algumas de suas dimensões. Então nós precisamos utilizar a informação da área lateral para descobrir qual é o valor do K. Eu aproveitei esse corte e fiz um esboço das 4 faces triangulares que compõem a lateral da nossa pirâmide. Nós sabemos a área lateral, que é 4 mais 4 raiz de 2, então nós vamos aproveitar essa informação para montar uma equação e descobrir o valor de K. Por isso nós precisamos determinar quais são as medidas desses triângulos aqui para depois equacionar com a área lateral. Esse primeiro triângulo pode ser representado como a face frontal da nossa pirâmide. Nós sabemos aqui que a base desse triângulo tem medida K, da mesma forma que a sua altura. Esse outro triângulo aqui, que é congruente ao primeiro, eu representei por essa face aqui que está na lateral, que tem medida de base K e altura K. Então, esses dois triângulos aqui são congruentes de mesma área. Se nós olharmos para esses triângulos que aparecem aqui na parte de cima, os dois também são congruentes, porque nós temos a base de medida K e a altura vai ser dada pela diagonal da nossa face, que é a diagonal de um quadrado. Portanto, eu vou colocar aqui que a base é K nos dois, e agora nós precisaríamos determinar qual é a medida da diagonal desse quadrado. Nós podemos equacionar essa informação aqui, colocando que a diagonal é L raiz de 2. Ou também nós podemos aplicar Pitágoras aqui sem problema nenhum, mas nós vamos utilizar a fórmula que fica bem mais rápido. Lado tem medida K, então nós vamos colocar como K raiz de 2. Então a altura desses triângulos aqui é K raiz de 2, tanto para um quanto para o outro. Então nós vamos fazer a área, ou calcular a área de cada um deles, somar e depois igualar a 4 mais 4 raiz de 2. A área desse triângulo aqui vai ser base, que é K, vezes altura, que é K, dividido por 2. Só que nós vamos multiplicar isso aqui por 2, porque nós temos dois triângulos congruentes. Nós vamos calcular a área desse triângulo aqui e depois multiplicar por 2. A base tem medida K, K vezes a altura, que é K raiz de 2, e divide por 2. Simplifica e simplifica, simplifica e simplifica. Nós precisamos somar essas duas informações aqui, que representa a área somada desses 4 triângulos. Nós temos K ao quadrado mais K vezes K dá K ao quadrado, raiz de 2. E isso aqui nós sabemos que é a área lateral, que tem medida 4 mais 4 raiz de 2. 4 mais 4 raiz de 2. Nós podemos observar aqui que o único valor de K que satisfaz essa equação é K igual a 2. Porque K ao quadrado dá 4 e K ao quadrado raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Então, com isso, a gente descobre que o lado do nosso cubo tem medida 2. Como nós já determinamos a medida da aresta do cubo, nós conseguimos agora determinar qual é o volume do sólido que está contido no cubo e externo à pirâmide. Como eu já comentei, esse volume pode ser calculado por meio de uma subtração, em que nós pegamos o volume do cubo e nós descontamos o volume da pirâmide. Portanto, o volume que nós precisamos calcular vai ser o volume do cubo menos o volume da pirâmide. O volume do cubo é fácil de calcular, nós temos a aresta 2, a área da base vai ser 4 vezes a altura, que vai ser 2. Então eu vou colocar aqui também 2 vezes 2 vezes 2. O que nós precisamos calcular agora é o volume da pirâmide. Área da base vezes altura dividido por 3. A área da base vai ser 2 vezes 2, 2 vezes 2, vezes a altura da pirâmide, que tem medida 2, e nós vamos dividir por 3. Portanto, aqui nós temos o volume, é dado por meio dessa subtração, de 8 menos 8 terços. Nós vamos calcular agora o MMC de 1 e 3, que é 3. 3 vezes 8 dá 24, menos
3 dividido por 3 dá 1, vezes 8 dá 8, 24 menos 8, 16 terços. Com isso, a gente consegue assinalar, para fechar o exercício, a alternativa E.